E de cara, vamos com o Atlético, que teve muitas chances, mas quem foi o destaque foi São Vítor, que salvou novamente o time. E o final, 0-0 com o Corinthians em Uberlândia. Vamos aos melhores momentos com a narração do grande Théo José. Ô, cara, isso é desesperado. Levantando a bola o Jadson, fechado o Vitor para fazer a defesa. Vai subindo de novo o time do Corinthians. Esse é o Fábio Santos. Sai o cruzamento, olha o Luciano. Pegou de primeira com a perna esquerda e a bola saindo pela linha de fundo. Tardelli, segurou o Tardelli. Colocando na frente, tem condições de jogo. Vai sair o primeiro, Cássio, sensacional. A batida do Guilherme, a defesa do Cássio fechando o ângulo. Vem mais uma batida, aí ficou fácil para o Cássio. Esse é Fábio Santos, deixando a batida para fora. Jogada ensaiada. Jadson levantando essa bola. O toque de cabeça. A tentativa foi do Kleber. E a bola pela linha de fundo. Autorizado o Ronaldinho. 1, 2, 3. Vem a cobrança em cima da barreira. Ela passa no meio e vai pela linha de fundo. É escanteio. Tardelli. Bola levantada no primeiro pau. Toque para fora. Jadson. Limpou. Jadson bateu pro gol. Linda defesa do Vitor. Tardelli recebeu, vai sair o gol, bateu pra fora, Tardelli. A visão de jogo do Fernandinho. O Tardelli domina, olha a posição do Cássio, encheu o pé e ela saiu, Neto. E já vai chegando o time do Atlético, Cássio. O Cássio na chegada do Fernandinho. Observe que ele tinha condições. A bola é lançada e atirando o Cássio. Um goleiro alto, mas muito esperto no chão. Jadson pode até bater. Petros recebeu Petros, limpou. Pode sair o gol. Vem a batida para fora. Uma grande jogada do ataque do Corinthians e principalmente do Petros. Ó. Ele domina, limpou e bateu para fora, Neto. Guilherme. Girou o Guilherme, pode até bater, é isso que faz! Essa bola quicou, que perigo danado, caiu o Victor, ela passa e vai pela linha de fundo pro Guilherme, pode bater o Guilherme, bateu pro gol, ela vai pela linha de fundo. Vamos ver esse ataque do Corinthians, olha o Guerreiro, matou no peito, vai sair o gol! Foi puxado o Guerreiro, só que está marcando o quê? O escanteio, e está reclamando o Victor de um impedimento. Afasta a zaga do Corinthians e apita o Weber Roberto Lopes. Final de jogo no Parque do Sabiá. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Bom, hoje aqui eu tô com o Lincoln aqui, o Luigi, hoje eu tô com 2 no meu ouvido aqui. E vou de cara, pra gente falar do Atlético, vou cumprimentar minha querida Edmar Oliveira. Tudo bem, querida? Tudo bem. Ele aqui. Você não vai dar beijo na mão, vizinho. Tá ele aqui, grande jaqueiro, beleza? Tranquilo? Você sentiu falta fim de semana do abraço, do bichinho? O bichão tá sempre aqui esperando. Bichinho. Meu Deus. É duro, hein? Gente, esperava um futebol pobre, talvez seja um termo forte, mas um jogo sem emoções, sem graça. A gente esperava um pouco mais do Atlético. Ao mesmo tempo, não está sendo novidade nenhuma. Tardelli não jogar bola, Tardelli perder gol, Ronaldinho não jogar, não corresponder, o Atlético não tem caixa. E esse Corinthians ficou um mês treinando, nada também. E aí, Dimara? E o Mano disse que está faltando o arremate final, né? Então, ele sabe quando que ele vai dar o arremate final no time, depois de ter esperado esse tempo todo. Eu acho que os dois armadores da equipe, né? Tanto o Jadson quanto o Ronaldinho Gaúcho, não funcionaram. Isso fez com que o jogo ficasse aquele jogo morno, né? Me preocupa muito a ausência de velocidade do Atlético. Né? A ausência de velocidade do Atlético é uma coisa que compromete o futebol dele, até pelos homens que ele tem de frente. Os dois laterais, tanto o Alex quanto o Emerson Conceição, parados, né, ficaram na deles, até porque o volume em cima de jogo... disso, Emerson Conceição, faz uma pausa aí. Emerson Conceição. Eu acho que ele não comprometeu, eu acho que ele fez o que era para estar fazendo. Ele tinha que ficar ali, Júnior. Ele não tem ainda essa desenvoltura, a relação com o time, entrosamento, para poder avançar mais. Né? E o caso do Alex também era melhor ele ficar ali do jeito que ele estava, também quietinho. Isso fez com que os dois volantes do Atlético também ficassem muito plantados. Você não teve a saída de bola do Atlético e nem essa recomposição que se esperava. Então foi um jogo, assim, para se analisar tecnicamente muito difícil, porque ele não teve ousadia nenhuma. De duas equipes que, vamos combinar, são favoritas ao título. Quando você coloca o início, as duas são. É uma primeira rodada do futebol brasileiro, é uma primeira rodada desse campeonato. Mas eu acho que as duas equipes deixaram todo mundo assim
Quem é que vai aparecer nesse campeonato? Mas Junqueira, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu fico imaginando uma cena. O Junqueira na casa dele ontem, sem camisa, eu tava de plantão aqui na Band. Cachorro, gato, mulher, os 10 filhos em cima. Não te fez nem raiva o jogo, né? Não, eu tava de plantão aqui na Band ontem, tava vendo o jogo aqui da Band ontem, mas o jogo foi muito ruim. Mas não deu nem pra fazer raiva, fraco, né? Tecnicamente demais. Eu acho que o Atlético, eu não vejo essa evolução que todo mundo fala, nem defensiva, porque no primeiro tempo a defesa vacilou demais. Se fosse um time melhor que o Corinthians, o Atlético tinha tomado gol no primeiro tempo. E não é só hoje, o Vitor tem feito a diferença nas últimas partidas. Mas pode surpreender porque até o Otamendi vacilou. Até o Otamendi vacilou. Com certeza. Preocupa, né, demais? Ainda bem que o Vitor estava ali atrás. Agora, o Atlético, o Ronaldinho, pelo amor de Deus. Não tem condições do Ronaldinho nem começar um jogo pelo Atlético. Então, parênteses. Eu fiz um parênteses para Edmar, agora o seu parênteses. Ronaldinho, banco? Banco. Do jeito que tá, banco. Sem dúvida nenhuma. Ontem o João não jogou, o Guilherme foi de centroavante. Tudo bem. A princípio você vai achar, beleza, o Ronaldinho arma, o Fernandinho de um lado, o Tardelli do outro e o Guilherme lá na frente. Só que o Guilherme era o único que armava no time. Então você vai tirar quem? No segundo tempo tirou o Guilherme. Em vez de tirar o Ronaldinho, trazer o Guilherme para armação, botar o Marion do lado, botar o Fernandinho do outro, pôr o Tardelli de centroavante, não. Ele tirou o Guilherme, botou o Marion, o Ronaldinho não conseguia armar nada, o time ficou pior ainda. E isso que preocupa, né? Nos dois jogos, tanto o jogo da Libertadores quanto o jogo do Campeonato Mineiro, quanto esse jogo do Brasileiro, o sacrificado foi mais uma vez o Guilherme, que é o jogador que tem que armar. Não tem condição. Ou seja, cada hora ele está numa função. Então, eu tenho uma pergunta para você e uma para o Junqueira. A sua é o seguinte, ao mesmo tempo, por que o Ronaldinho falou, não, eu preciso de sequência para jogar, só tendo sequência que eu vou jogar, não sei o quê. Aquela coisinha dele. Ele está certo ou não? O que ele precisa agora é o banco para refletir e entender. Não dá mais. A sequência dá para quem está bem, técnica e fisicamente, não é o caso dele. Você não se recupera jogando? Aquela velha máxima. Mas, ao mesmo tempo, ele não está dando a esperança de acreditar que jogando ele vai recuperar? Nem tecnicamente, nem fisicamente. Eu não vejo essa possibilidade em virtude dos jogos que são decisivos para o Atlético. Libertadores é decisivo, jogos do brasileiro são decisivos. Não é brasileiro, gente, e de pontos corridos, todo mundo fica pensando lá na frente. Não é. O jogo é determinante, é a cada jogo. Como é que você vai ficar esperando isso? De Mar Autuori, coloca Ronaldinho no banco e o Ronaldinho tem que destruir no treino para voltar a ser titular? Por aí. E entrar no segundo tempo e tentando readquirir a sua condição numa segunda etapa de jogo. Acho que pode ser até uma alternativa interessante, que você vai pegar o adversário mais cansado, o adversário já, né, você muda um pouco o contexto de time, talvez seja a saída para ele. A titularidade hoje não pertence ao Ronaldinho. E vai até fazer bem ao Guilherme também. E não tirar o Guilherme. Agora, para você, Junqueira, você como ex-goleiro do nosso querido Minas de Lima Duarte, você conhece bem de atacante. Jô fez falta? Fez falta porque o time se acostumou a jogar com ele, né? Aquela jogada, a famosa jogada da bola aérea, pro Jô dar uma casquinha e alguém em velocidade entrar, ou ele fazendo o pivô ontem não tinha. Então fez falta. Até o Jô sempre faz falta. Né? A própria referência. Essa jogada... Aqui, o Ronaldinho, a única coisa que ele fez no jogo ontem é o que ele vem fazendo o tempo inteiro, é a bola parada. Mal. A expectativa é sempre essa. Fez, mas fez mal. Não, mas é a única coisa que ele faz, né? A bola parada, a bola... Ou seja, aonde que você vai ter alguma situação nova? Ô, Dimar, vamos falar dos dois lances de maior perigo que o Atlético levou. Aquela que o Tardelli entrou e chutou pra fora é que o Fernandinho tentou driblar o Cássio e o Cássio pegou. Isso. Quem que meteu a bola nas duas jogadas? Guilherme. O Guilherme. Mesmo ele jogando de centroavante, as jogadas de maior perigo porque do Atlético saía, a hora foram metidas de bola do Guilherme. Agora aqui, vocês acompanham e respiram o futebol mineiro. É diferente quando alguém que trabalha, seja Rio, São Paulo, vai avaliar aqui e fala talvez por um jogo. Não, vocês assistem tudo, acompanham tudo. Então vocês estão mais balizados para falar naquilo que eu vou colocar para vocês. O Grêmio, situação parecida com o Atlético, na Libertadores, começou mal. Mas poupou jogadores. Sim, poupou jogadores. O Atlético também está poupando. O Ronaldinho está poupando o futebol dele, o Tardelli também está poupando o futebol dele. Então também está mais ou menos situações parecidas. Avaliando, início do campeonato não é base, mas para vocês, isso aí já é um sinal de alerta ou não? Esse sinal de alerta que vocês vão externar no ponto de vista de vocês já foi aceso desde lá de trás por tudo que vocês estão vendo. Até o Junqueira disse o seguinte, mas a defesa não está melhorando, isso não é de hoje, é de algum tempo. Ou seja, é para preocupar ou não? E nisso é isso mesmo. Vai lá, Junqueira. Eu acho que já não está tão no início assim. A gente está no início do Brasileiro. Mas a temporada já tem um tempo.
O Atlético não toma gols. O último gol que o Atlético... Já tem 4 jogos que o Atlético não toma gol. Só que tem 3 que ele não faz. 360 minutos, uma coisa assim. O último gol que o Atlético foi aquele do jogo contra o Zamora. Isso. Depois teve os 2 jogos contra o Cruzeiro 0x0 e esse do Corinthians 0x0. Pelos números, você vai falar, a defesa tá bem. Mas eu não acho. Ontem vacilou demais. Né? Vacilou demais. E agora outra coisa, Júnior. Eu não vejo... muita gente pode até discordar comigo. Mas isso que o Atlético está fazendo agora, eu não vejo... tão diferente. O Autuori que foi contratado, e teoricamente, é isso aí que a gente ia ver. Por quê? O Autuori vinha de quê? Maus trabalhos. Então, eu não acho que o Autuori do nada... do que se questionou. Não é, o esperado era isso aí mesmo, pra mim. Pra mim, o diferente é se o Autuori fizesse esse time jogar bem e fizesse um grande trabalho. E aí, Edmar, até em cima disso, te dá mais um dado. Essa invencibilidade do Atlético aí de quase 20 jogos, isso aí é ilusório ante o que o time vem mostrando. Mistério, né? Deixa eu dizer uma coisa, eu não gosto muito também de você jogar só em cima de uma responsabilidade de uma situação. Eu não acho que é só o Paulo Autuori. Óbvio que não é, até porque a gente relatou aqui no início tudo o que está acontecendo com o Ronaldinho, que é a principal estrela, que é com quem ele trabalha especificamente num time que tem um contexto de jogar em função de... Né? E aí também o Paulo não é culpado da má fase do Tardelli. Por mais que a gente diga assim... Fernandinho não voltou muito mal. Por mais que então, a gente diga... Tá em cima disso, conclui que tem uma pergunta para você do Twitter falando justamente isso. Por mais que a gente diga assim, olha, o Tardelli não tem posição nessa equipe, mas ele é um jogador extremamente experiente para chegar no seu treinador e resolver uma situação. O Fernandinho não está bem. O Neto Berola não é atuação e situação para resolver questão de jogo. Não é, que é uma opção efetiva que ele tem. Ele tem a questão dos jogadores que estão no departamento médico. Ele teve os problemas das laterais. Então, não acho que o Paulo Autuori é responsável sozinho pelo que a gente não está vendo o Atlético jogar. Ponto. Os jogadores, cada um tem que chamar a sua responsabilidade, resolver a sua situação, esse contexto todo do time. Mas é preocupante, porque se não encaixou no esquema do Paulo Autuori, é preciso que alguma coisa seja feita. Mas qual que é o esquema dele? Eu não vejo padrão no Atlético. Ou filosofia de trabalho. Eu também não vejo nada. Mas está comprometido também ante alguns jogadores, como a Edmara citou, que não vem rendendo. Até em cima disso, vamos lá, Luiz, coloca pra gente aí na tela um Twitter aí que fala a respeito disso. Tá ali, o André Segalo. Quem tá mais mal nessa temporada? Tardelli, Jô, Ronaldinho ou Fernandinho? Vai lá, Edmara, quem é o que tá pior aí nessa temporada? Ronaldinho. Ronaldinho. O Ronaldinho, pelo que ele representa, pelo que ele representa para o Atlético, né? Pelo que ele fez em termos de Libertadores, aí eu vou sempre pontuar, a Libertadores do ano passado foi a melhor fase do Ronaldinho, né? Em termos de Atlético. Então, acho que no que a gente espera, para mim, o pior de todos é o Ronaldinho. Interessante que ele até coloca, Juqueira, ele não fala de um Alex Silva, não cobra daqueles outros que você até nem espera tanto. Ele colocou ali jogadores que a gente espera medalhões, mais. Né? Os medalhões. Os medalhões. E aí? Eu tiro o Jô. Eu não acho que o Jô tá mal, não. Acho que o Jô acho que o Jô tá fazendo até os gols que espera dele. A bola que não tá chegando muito para ele, mas quando chega ele faz. A função dele. E o Jô voltando, dá um ganho pro Atlético aí na sequência? Depende, né, Júnior? Porque o que a gente está vendo do Jô também é, o Jô perde muito quando ele sai para as laterais de campo, que é o que ele mais tem feito nesses últimos jogos, né? A posição do Jô é centralizada. O Jô tem que ser o cara da referência, o último homem, aquele que a bola vai chegar nele. Agora, essa bola tem que chegar de alguma forma. A gente não está vendo essa movimentação do Atlético, aquelas inversões de Tardelli, Fernandinho, o próprio Guilherme quando entrava na outra função que ele fazia, que não era como armador, né? O próprio lançamento que o Ronaldinho chega, aquela intensidade que o Atlético chegava com os laterais, com os volantes, nada disso está acontecendo. Então, o fato da gente cobrar do Jô um posicionamento ali na frente passa também pela formação do time. Você falou aí do Fernandinho, então para o atacante Fernandinho, o futebol apresentado pelo Atlético ontem não preocupa. Segundo ele, o fato do Atlético ter criado muitas chances, isso mesmo, é para se comemorar. Fernandinho viu outro jogo, mas vamos ver o que ele falou? Foi bom, né? Poderia ser melhor, com a vitória, é sempre bom voltar a jogar de titular e vencendo, fazendo gols. Tive uma das oportunidades para fazer o gol, criamos, não consegui, infelizmente. Não está tão fácil de entrar, esse ano está mais complicado, mas vai sair no momento certo. Estou tranquilo enquanto isso e tenho recebido o apoio dos companheiros. Acho que a equipe está de parabéns pelo trabalho que fez. Nós criamos bastante, preocupa quando empata e não cria. No nosso caso foi diferente, criamos, não conseguimos fazer o gol. Espero que Deus tenha guardado para quarta-feira que
temos um jogo muito importante na Colômbia. Você teve uma grande chance contra o Cássio no segundo tempo, cara a cara com ele. Tentou driblá-lo, né? Tentei, caiu na perna direita, ele já vinha um pouco sem ângulo também. Tentei dar o tapa do lado, o Cássio, com todo o tamanho e a qualidade que tem, conseguiu cortar o lance e não consegui fazer o gol, mas espero no próximo jogo tentar ajudar a equipe com gol. Fernandinho, você vai ouvir agora. Tá otimista demais, Fernandinho. Não, otimista demais. Ele vai ouvir agora das coisas mais certas que eu vi nos últimos dias. E não sou eu que vou falar, não. Quem vai falar é Edmara Oliveira. Porque ela falou uma coisa aqui, enquanto estava passando o Fernandinho, que para mim, para você acertar, você tem que fazer isso. Se você não faz isso, você nunca vai corrigir. E a Edmara vai falar o que é. Porque, não, tivemos muitas chances. 2 chances, até o Felipe falou aqui, não teve nada além disso. Mas fala para o Fernandinho, Edmara, o que você falou, porque isso aí serve para os jogadores. Paulo Autuori não, porque ele tem até reconhecido essas limitações, da forma com que ele coloca. Apesar de ontem ele ter falado que o resultado foi normal. O empate, o Atlético era mandante, mas não na circunstância. Edmara, manda um recado aí pro Fernandinho que eu achei muito oportuno. Não, é porque eu tenho muito receio quando a gente ouve as entrevistas de jogadores e de treinadores depois do jogo, e o que eles relatam é completamente diferente do que aconteceu. Eu acho que você não assumir que o time está jogando mal, não assumir que não existe uma armação, não assumir que você não está criando a chance, não assumir que está na mão do Vitor a principal situação do Atlético, faz com que você não acerte nunca. Porque se você não admitir que você está errando, como é que você vai corrigir alguma coisa? Então, talvez essa seja uma preocupação, esteja faltando ali conversar um pouco sobre esses dias. Deixa eu só explicar o que eu falei do Autuori, porque eu acho o seguinte, por exemplo, quando o Cuca veio para o Atlético, o Cuca tinha sido vice-campeão brasileiro com o Cruzeiro e tinha sido o melhor time da primeira fase de uma Libertadores. Saiu daqui contra o Once Caldas no mata-mata. O Paulo Autuori ele vem de trabalhos muito ruins, nesses anos todos para cá. O último bom trabalho do Autuori eu nem lembro. Nesses últimos 10 anos ele vem de trabalhos ruins. É por isso que eu falei que o que o Atlético está jogando hoje é compatível com a contratação do Autuori. Não vejo nada diferente. E só lembrando, para mim, um grande exemplo, e você conhece disso muito bem, porque a gente teve, inclusive, a oportunidade de falar aqui na Band mesmo para ele. Levi Coupe. Terminava jogo antigamente, a leitura do Levi, falava, ele vê outro jogo. E o Levi que está assistindo a gente há muito tempo, eu já bato palma para o Levi, até antes dele sair, ele voltou maduro. Ele faz das leituras de campo mais perfeitas que tem. Fomos mal nisso, naquilo, erramos nisso, temos que melhorar isso. E isso é aquilo que você falou, é evolução. É você enxergar aonde você precisa trabalhar para você ter sucesso. E quem teve sucesso e começou muito bem a luta pelo tetracampeonato brasileiro foi o Cruzeiro, com um time alternativo, conquistou uma vitória importante diante do Bahia, fora de casa. Vamos ver os melhores momentos do jogo? Legal, tá aí o Cruzeiro, que primeiro tempo foi bom não, foi um primeiro tempo muito parecido com o do Atlético, sem emoções. O jogo também foi um terror. Teve uma chance aí, o William perdeu uma boa oportunidade de gol, o Bahia chegou lá 1 ou 2 vezes, não foi um primeiro tempo empolgante. Mas só que aí passa por uma outra situação. É um Cruzeiro alternativo, como gosta de dizer o Marcelo, sem conjunto. A chance do William que eu falei. Fora de casa, o do Atlético era mandante, né? Fora de casa, diante de uma equipe que está buscando e sabe que as chances que tem são iniciais, né? Porque sabe que o Cruzeiro vai evoluir, que tem o time principal, essas coisas todas. Então quem tem que pontuar é o Bahia nesse início mesmo, tentando alguma situação nova. Souza chutou muita bola, viu, Dilmar? E acho que o... Agora, interessante, né? Eu esperava mais do William. Eu achei que o William tendo essa chance na movimentação, eu achava que ele ia resolver o problema. E não foi isso que a gente imaginou. Não foi. Né? O Cruzeiro, em alguns momentos, a gente até esperava. Tá aí o gol do Newton. Newton, que pra mim, eu falei, foi de herói a vilão, pelo que fez no segundo tempo. Mas sim, esperava um pouco mais do Cruzeiro em termos assim de pegada. Mas depois do segundo tempo o time foi melhor, depois dos 15 minutos, depois desse gol. Talisca do Bahia jogou muita bola. Aí o Fábio, que batida de roupa, hein? Que isso? Dominar com o peito. Essa aí foi mal. Mas e aí o Cruzeiro venceu bem. Nessa questão do Fábio, quando você muda muito à frente, né? O que você tem de zaga, você tem uma insegurança natural. Foi pênalti, né, Neymar? Sem dúvida, né? Esse aí foi pênalti. Você tem uma insegurança normal do goleiro e acho que o Fábio sentiu isso. Apesar de orientar muito o seu setor defensivo, claro que passa também por essas situações. Junqueira, né? Talisca joga muito, não joga?
Já tinha feito um gol aqui no Mineirão, né? Sim. Contra o próprio Cruzeiro. O gol que evitou a queda. É uma das revelações. Tá jogador de base, né? A gente fez muitos jogos, muitos jogos ele naquela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Base, ele sempre aparecia muito bem, né? Ele tem E o Milton muito imprudente nesse pênalti que ele cometeu, né? Muito imprudente. Interessante isso, né, Júnior? O Newton, e até eu comentava isso com o Felipe mais cedo, né? E o Felipe falou assim, é por isso que ele não Marcelo Moreno. Aí. É por isso que ele não está de titular. É verdade, ele tá diferente. Ele vai à frente e faz o trabalho que ele tem que fazer, né, nas bolas aéreas do Cruzeiro e tal. Mas lá atrás está de uma insegurança, né? O jogo todo, né? Insegurança muito imprudente faltas nas coisas. Porque quando o Newton voltou da contusão e não voltou titular, muita gente ficou naquela. Pô, mas o Newton foi tão importante ano passado, não é titular, não sei o quê. E agora a gente tá vendo por quê, né? Apesar do gol... o primeiro tempo dele foi muito ruim também, né? E também não vem falar, não, porque as duas, a questão dos gols, né, e fazendo as jogadas que são normais, mas são as jogadas que ele tem pra fazer. Agora o Alisson entrou muito bem. Muito bem. Bacana, e ele é muito né? pouco utilizado pelo Marcelo Oliveira. E seguro. Mas a concorrência é grande também. A concorrência é grande, mas, por exemplo, o Elber é muito mais utilizado pelo Marcelo do que o Alisson. E eu mas acho até talvez que pela situação, em alguns momentos, que até pelo lado direito que o Elber faz mais. E o Marcelo, quando sai ali na esquerda, Dagoberto, você não tem, ou não está lá o próprio William, ele tem ali o Alisson como uma alternativa. Mas é muita concorrência. Agora, só um detalhe, não sei se vocês concordam. Para mim, eu estou melhor em campo, não tenho a menor dúvida de falar. Isso foi o Marcelo Oliveira. Porque ele enxergou bem o jogo, tirou o Tinga, tirou o Borges. O Moreno dessa vez entrou bem, colocou o Alisson, deu essa alternativa. Colocou 3 volantes quando o time ganhava de 1-0. Então, o Marcelo ontem foi muito bem. E na visão de jogo, que é essa que a gente fala de assumir os erros e as situações, né? O Borges ainda precisa muito de ritmo de jogo. Para mim, mal. Né? Tá assustador, mas aí vem da contusão, do tempo parado. Ele é um cara de área. Sem tempo, né, Dilmara? Né? Ele tá sem o tempo. E idade avançada, que isso pesa. Também, nessa recuperação, né? Agora, o fato do Marcelo Moreno ter entrado e ter se posicionado, é porque o Marcelo é diferente, ele busca mais o jogo, ele auxilia mais, é um outro tipo de situação que para aquele jogo era melhor. E só para completar a questão do Alisson, a gente cobra tanto a questão do Elber e cobrou em termos de Libertadores, de uma segurança, né? O Alisson é muito mais seguro. É engraçado, né? Isso é do jogador, ele entra, ele sabe o que ele está fazendo. E sofreu pênalti no segundo tempo. Que foi pênalti. Não foi marcado. Que foi pênalti. Eu acho que ele... Tudo bem, mas eu acho que no que ele valorizou demais, o juiz não deu. Pois é, mas o esse é o problema. Hoje em dia o cara sofre também tanto pênalti que não é marcado, que o cara até valoriza um pouco mais. Eu acho que ele pulou em cima da perna do cara, entendeu? Ô Felipe, em vez de ele esperar o choque cair normalmente, ele valorizou mas eu acho tanto. que foi. Eu achei claro os dois, tanto do Atlético com a cotovelada lá do Luciano, quanto esse em cima do Alisson. Acho que os dois foram pênaltis. Claro mesmo, foi do Criciúma. Agora o do Criciúma é claríssimo. Foram 2 pênaltis, né? Ele podia ter dado parado, cobra, dado o outro, vai lá e cobra. O primeiro não foi nem feito, foi agressão, né? Ele teve 2 chances de acertar e errou as 2. Não, ele podia tranquilo, ninguém achar ruim. É um pênalti, esse é aquele. Agora é o outro. Vai lá e aí pronto. Contra o Palmeiras, já começou mal. Esse tipo não de ajuda, mas assim, ali estava um lance, e é isso que a gente às vezes cobra da arbitragem, eu procuro analisar muito isso. Quando o cara tá numa dificuldade de visão, de posicionamento, cara, ali estava perto do árbitro, estava na cara do árbitro. Ali não tinha jeito, em frente ao árbitro. Como do Atlético também, né? O árbitro estava de frente, se olhar o Bandeira saiu, né? Foi pro fundo, mas o árbitro estava naquele... Às vezes cotovelo não é braço, né? Sei, o Weber Roberto ele é esquisito, né? Eu vou dar uma mão na sua cara. O que foi? Desviou. E nem o que eles normalmente falam pra gente, né? Porque árbitro, quando você vai entrevistar, eles falam assim, você tem que ver se desviou a trajetória da bola. Ele queria que acontecesse o quê ali? Eu já vou jogar uma polêmica pra vocês também, voltando aqui um pouquinho do Cruzeiro, pelo seguinte, é o melhor elenco do Brasil, porque mesmo não fazendo um bom futebol no primeiro tempo, no segundo tempo foi bem. E a gente tem que dar o desconto. Você pode ter, às vezes, os melhores jogadores, mas você não tem entrosamento, você não tem a noção, o conhecimento mesmo, treinando. Mas esse time, se for avaliar essa formação, foi a primeira vez. É o melhor elenco de é o melhor elenco. Você vê que foi o que menos sentiu. A gente acompanhou todos os jogos da rodada, né, incluindo sábado e domingo. Eu acho difícil de você dizer e apontar. Acho que qualquer maluco que disser nesse momento, fulano foi muito bem, esse time tem nada, não aconteceu nada. E acho que essas 9 rodadas que antecedem a Copa do Mundo, a gente vai ter muita dificuldade de analisar o que é cada time. Você vê a própria situação do Grêmio com o Entos, que bipolaridade, né? Se o homem perder lá na Libertadores, tá fora. Aquilo é bipolar, porque o time, né? Mas então... o que pesou ali foi tomar os 4 por item, né? Também fez uma opção. Mas eu estou dizendo, são as bipolaridades que a gente está enfrentando nesse início brasileiro. E porque depois da Copa vai mudar muito. E vai ser outro campeonato, bem lembrado. Vai ser outro campeonato. E vale lembrar o seguinte, na última, todo mundo se lembra, o Cruzeiro era líder do campeonato, teve a parada da Copa do Mundo, quando voltou,
acabou. Então tem muita mudança. Ó, o Luiz está falando aqui, até em cima disso. Tem uma pergunta aqui, Junqueira, essa é para você. Quero ver agora. Eu sei Manda. Lá em Lima Duarte o povo é macho. Quero ver se você vai honrar, hein? Onde hora goleiro? Coloca aí o Twitter aí do Adriano, _Serê. O time reserva do Cruzeiro tem competência para disputar o Brasileirão ou o adversário de ontem é que é muito fraco? Fala agora, Junqueira, fala. Não, eu acho o seguinte, esse time do Cruzeiro... Já começa, o time reserva do Cruzeiro, esse time do Cruzeiro que jogou ontem, para jogar contra o Bahia lá, foi muito bem. Dá, para jogar contra o Bahia dá. Mas você vai pegar um Internacional lá em Porto Alegre com esse time? Mas entrosado, você acha? Eu acho que tá valendo as duas. Então é isso aí, Bahia, Chapecoense, Figueirense, dá. O resto... Não, agora, sinceramente, esse time do Cruzeiro, ele foi para lá ontem para somar pontos. Voltou com os 3 pontos. Foi excelente. Se ganhou mal ou não, não era isso que o Cruzeiro foi fazer lá. O Cruzeiro foi pegar ponto. Não foi jogar bonito. E acho que o Cruzeiro nem talvez foi tinha pegar ponto. essa expectativa Voltou desses com 3 os 3 pontos. Sensacional. Fez mais do que poderia. Mas tá ótimo, gente. A preocupação dele excelente. é super válida, porque ele está falando em continuidade de Libertadores. Né? Eu não acho, não. Eu já dei minha opinião aqui disso. Eu acho que dá para julgar o time titular na Libertadores e Brasileiro. Eu acho que se você tiver o espaço... Tirando um ou outro. Se você tiver o espaço, é possível. Mas, se você tiver jogos em que... E é bom lembrar o seguinte, o Cruzeiro sempre vai definir a situação fora de casa. Né? Ou pelo menos enquanto ele estiver encontrando os adversários que estão acima dele. Ele sempre vai definir a Libertadores fora de casa. Aí você tem o desgaste, a viagem, você não sabe onde é que você vai. Então, acho que são situações. O que o Cruzeiro provou para todo mundo, enfrentando o Bahia e vencendo, é que ele tem grupos para mesclar, que é uma coisa que a gente cobra demais. Não tem banco. Olha, o banco não é isso que a gente está cobrando do Atlético, não tem banco e tal. Então, o treinador também tem que mostrar. Eu coloco, eles dão conta e vão, e eu tenho alternativa. E ele tem que dar valor ao que foi feito por essa diretoria, a composição que ele teve de banco. E o Cruzeiro mostrou isso. Então, para mim, o Cruzeiro ganhou ontem no elenco. Felipe Oliveira. Você agora vai... Felipe Oliveira? Marcelo Oliveira, Felipe Oliveira. Não é do Renan Oliveira não, né? Não. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, a gente olha aí. Admar o quê? Não, ele já estava achando que é parente da Admar. Tá o Lincoln aqui falando, não é parente da Admar, é do Marcelo Oliveira. Eu sou filho do Marcelo com a Admar, ninguém sabia disso não. Se você filho do Marcelo, ele teria te adotado. A questão é o seguinte, Felipe, você tem o São Paulo em Uberlândia, um jogo difícil, um jogo complicado. São Paulo teve esse bom início aí, essa vitória de 3-0. Depois tem a Libertadores. E aí, como proceder? E eu ainda vou jogar um pouco mais de pimenta nisso. Você falou, não tem, o time tem que jogar todos, exemplo da Europa, que não tem dessa, eles colocam todo mundo, a fisiologia acaba fazendo a diferença, quando chega aí você não pode fazer muita coisa. Aí se põe no lugar do Marcelo, agora é Felipe Oliveira. Como administrar ao mesmo tempo um grupo tão cheio, com jogadores que querem jogar, e você tem que também costurar esse ego, administrar a vaidade dos que estão no banco, estão loucos para jogar, porque se você também não fizer isso, você acaba podendo ter um problema de grupo. Mas isso você está fazendo muito bem, né? Mas eu estou dizendo para você agora, para essa sequência, o São Paulo, eu mesclaria. Porque nem o Marcelo sabe o que vai fazer. Eu mesclaria contra o São Paulo. Botava alguns titulares para jogar assim. A maioria, aliás. Botava a maioria para jogar. Porque o Paraguai não é tão longe. Não é uma viagem desgastante daqui para o Paraguai. Mas você fazer uma comprinha ali e tal. Não sei se o Cruzeiro vai de voo fretado ou não, mas o Paraguai não é dos lugares mais longe da Libertadores. Aliás, é um dos mais perto. O Cruzeiro não pode deixar um time, se dar o luxo, deixar um time quase 15 dias sem jogar. Jogadores 15 dias sem jogar. Porque depois você pega um Cerro Porteño lá que vai estar no gás, entrando pilhado, você não pode deixar. E o jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro é mandante. Ele tem que somar pontos. Apesar de ser em Uberlândia, a torcida de São Paulo vai ser grande lá também, mas o Cruzeiro tem que somar pontos, se possível, ganhar. E para você, Demara, quem são as peças que dentro do que o Felipe e até provavelmente que o Marcelo vai fazer, de mesclar, quem seriam os jogadores que fala, esses teriam que jogar, esse eu ainda seguro e tal, mas avaliando, olha só, que a sequência é ao mesmo tempo um conjunto para o cara chegar nos casos que a prioridade ali é Libertadores. Em termos da vitória, pela necessidade. Libertadores, para mim, é ritmo. Eu ia com o time titular para o jogo do São Paulo. Não preservava ninguém, Demara? Não preservava ninguém. Eu ia com o time titular. É ritmo. E já chegava com eles lá na decisão da vaga, na decisão da história. É o time principal. Eu acho que essa tem que ser a composição. Quem acompanhou o jogo do São Paulo ontem, viu que o Muricy veio com uma outro tipo de formação tática. O Marcelo com certeza viu isso. Ele veio com o Pato quase como um armador e fez um jogaço. Aliás, o Mano deve estar olhando e falando assim, gente, por que eu não pensei
tem isso antes. Eu fico vendo o seguinte, acho que ó. Pode ser. O que tem de gente que fala, Muricy Ramalho que é brava e linha dura, essa mulher que é o cão. Você imagina essa mulher dirigindo o time. Meu filho é time titular todos os 90, Vai 80, 70 mundo. jogos do ano. Todo mundo. É ritmo. Aqui, reclamaram de cansaço, não foi? Coisa que quer dizer. Descansou. Então agora vamos lá. São 2 jogos importantíssimos. São Paulo, porque é um adversário direto em briga. Se a gente for analisar, entre aspas, o que o Campeonato Brasileiro está se apresentando, é adversário direto na briga pela ponta. E é um jogo decisivo contra o Cerro para Libertadores. Vai todo mundo, é no ritmo. E agora para vocês, até porque eu fiz uma pergunta falando do Jô, eu vou fazer a pergunta em cima do Marcelo Moreno, que ele entrou bem, diferente da partida anterior que ele tinha entrado mal. Marcelo Moreno deu até uma caneta no cara, achei que eu nunca vi isso na minha vida. Marcelo Moreno deu caneta. E aquele posicionamento dele no gol, ele encontrou um espaço ali que ninguém marcou. Ele vestiu o manto da invisibilidade. Nem ele acreditou. Mas ele tem essa mobilidade, era isso que estava se cobrando dele, porque o Marcelo sempre foi um Ele jogador... deu a volta por cima com esse jogo? Ai, por pouco, né, gente? Vamos com calma. Não, mas para mostrar, não para ser o titular, mas dizer... Eu posso ser essa opção, Marcelo. Ah, sim, chamou essa responsabilidade. Essa mobilidade que o Marcelo mostrou, de achar o espaço, de buscar, essa é a característica dele como jogador. É de estar pelos lados, é de vir pelo meio, é de puxar a marcação, é de ter essa chance. É isso que se espera do Marcelo. Agora, daí a saber se isso vai ser efetivo, porque você querendo ou não, você tem um time, que é o Bahia, que não tem uma força de marcação que normalmente você encontra na Libertadores ou você encontra nos grandes jogos, que ele vai encontrar no jogo de São Paulo. Né? Talvez numa segunda etapa, entrando com o Marcelo por ali, que vai ter uma marcação diferente, que vai ser um treinador que é extremamente tático, como é o caso do Muricy, que vai ter marcação específica. O Muricy é aquele cara que, se você entra com o boss, ele sabe especificamente o que faz com o boss. Se ele vê a movimentação que o Marcelo Moreno vai entrar, ele já começa a gritar, olha, pega aqui, ele pega ali. Ele é diferente. Então, talvez seja uma situação para o Marcelo também de segundo tempo. E tem mais uma pergunta, e eu vou até colocar dentro dessa pergunta que vai aparecer aí do Twitter, o seguinte, Junqueira, a sombra para o Júlio Batista fica muito maior, porque o Borges está aí, mesmo mal. O Marcelo Moreno mostrou a utilidade dele. E aí vem a pergunta ali do Patrick não sei como. Patrick quem deve ser o centroavante do Cruzeiro? Borges, Marcelo Moreno, Luan ou Júlio Batista? Em cima de tudo isso, faz uma salada e fala pra gente. Eu acho que se esses 4 jogadores estivessem em forma, para mim seria o Borges. Mas hoje em dia, eu deixava o Júlio Batista e deixava, por exemplo, o Moreno entrou bem. Mas deixava onde? No banco ou jogando? Não, deixava o Júlio Batista jogando. Os 4 em forma, para mim, o Borges é melhor que os 4. E mais sombra agora para o Júlio Batista. Ele tem que dar algo mais? É muito importante o Marcelo Moreno estar bem agora, numa reta decisiva de Libertadores, e ele está bem. Porque o Borges, você viu que ontem, mal fisicamente, mal tecnicamente. Se o Marcelo Moreno está bem, para um jogo igual a esse no Paraguai, por exemplo, final de jogo, 35 minutos, 0-0. Põe o Moreno lá, meu amigo. Numa dessas bola na área, ele faz. Ele é jogador muito Libertadores. Ele é muito jogador para esse jogo. Ele é forte fisicamente. É bola para a área e é Moreno alto, bonito e sensual? Bonito e sensual, não, mas Moreno alto, né? Mas bonito e sensual, não. Aqui, dos 4, para mim, o que eu mais gosto é o Borges. Para mim, o jogador completo, o centroavante é o Borges. Agora, nenhum deles está fazendo sombra para o Júlio Batista. Nesse momento, nenhum. E tem um detalhe também. A gente vai voltar a falar do Atlético agora, mas tem um detalhe. Ontem o Cruzeiro não teve as jogadas, as bolas alçadas de seus laterais. Desceram muito pouco. Isso acabou comprometendo até pro Borges, mesmo ele muito mal. E eram laterais ofensivos, né? Ontem eles seguraram a onda porque o William e o Marlon tiveram muita liberdade, eles não voltaram para marcar. Foi mais do meio. Isso foi evidente. E os 2 laterais parados. E são 2 laterais que alçam bem a bola até a chegada do Mike. Isso não aconteceu. O que é, Edmar? Você fez uma cara... Porque eu não gosto disso, sabe? É o que se fala do Atlético, você fala assim, a defesa está muito composta, os laterais estão plantados. Aí você fala assim, o Cruzeiro não teve problema defensivo, mas ficou todo mundo quietinho lá atrás. Não é isso, o jogo não é isso, você tem que ter essa opção. Aí você vai criticar o cara eu entendo pela circunstância do time, né? Entender uma coisa, mas e até no caso do Cruzeiro especificamente, porque o time não joga junto, você tem que ter uma outra história. Mas eu não gosto disso assim, uma definição. A zaga ficou quietinha e deu tudo certo lá atrás. Os laterais não desceram. Não se arriscaram em nenhum momento, você não tem ousadia no jogo. Eu acho que falta isso para todo mundo, com o time alternativo, com o time titular, essa ousadia. Ou então você não acredita em quem tá lá. Pro seu Bato Continência, você é nosso diretor, vamos voltar a falar de Atlético? Vambora. Que beleza. Então vamos lá. Falar de Atlético e Corinthians. O jogo foi movimentado em Uberlândia e foi marcado por emoção e homenagens a Luciano do Vale.
Acompanhe na reportagem de Ricardo Feller. No estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, homenagens ao narrador Luciano do Vale. No telão, na faixa do torcedor, na cabine de imprensa, que agora vai levar o nome de Luciano, na fita de luto no braço dos jogadores do Corinthians, no minuto de silêncio. Os dois últimos campeões da Libertadores frente a frente. Claro, um jogo equilibrado. Guilherme tentou, Cássio salvou. Jadson arriscou de longe. No cara a cara, o Galo assustou. Tardelli bateu pra fora, Tardelli! Fernandinho consagrou Cássio. Vai chegando o time do Atlético, Cássio! O atacante Guerreiro entrou na etapa final e deixou o timão mais ofensivo. Foi dele a última chance da partida. Foi um 0-0 estranho. Num dia estranho. Depois do jogo, o assunto foi o Luciano do Vale. O Luciano do vôlei, o Luciano do basquete, nos ensinou, né, em canal aberto a gostar desses esportes, porque antes não tinham nem de perto a dimensão, o grande público não tinha a vivência com eles. Ronaldinho está um pouco mais atrás. Olha só o lençol, que beleza! Golaço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu um lençol. Ele sabe o que faz com a bola, descontraído, alegre. Esse Ronaldinho vai longe, que beleza de gol do Brasil! É muito emocionante, né, ter esse privilégio de ter um dos gols mais importantes da minha vida narrada por ele e com tamanha emoção com que ele narrou. É sempre emocionante, ainda mais em momentos assim, onde, né, a gente perde um dos melhores, se não o melhor narrador de futebol, e a gente que vive disso. A gente, quando criança, sonhava em ter um gol narrado por ele, imitava ele jogando pelada, brincando na rua, então é muito emocionante. Luciano do Vale profetizou ali sobre Ronaldinho. Em Salvador, o jogo entre Bahia e Cruzeiro também foi marcado pela emoção da morte de Luciano do Vale. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebeu o Cruzeiro na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Mas a festa do futebol teve uma nota triste pela notícia da morte de um ativista de todos os esportes. Ele conhecia tudo de futebol, esporte, vários esportes, né? Ele não se prendia a um. Além da voz dele, né? A própria voz dele já é um diferencial, é a assinatura dele. Excelente. Mas chegou a hora dele, né? Alguém ganhou lá em cima. Profissional de alto nível e uma perda muito grande para o futebol. Grande ser humano e um grande amigo, Luciano do Vale, e a gente sente tremendamente essa perda. Eu era realmente um ícone, né? E me pareceu uma pessoa extraordinária, que ajudava muito os colegas. Então, uma perda lamentável, né? E da forma que foi, tão jovem, né? Assim, se não jovem, ainda com uma vida pela frente, a gente lamenta muito, é uma tristeza para o meio esportivo. Entre os colegas da crônica esportiva de todo o país, Luciano do Vale se tornou, com o passar do tempo, uma referência, principalmente para aqueles que em algum momento tiveram a chance de trabalhar ao lado dele. Luiz Brito, da Rádio Excelsior de Salvador, 40 anos de profissão, esteve na equipe de Luciano na extinta Rede Manchete e lembra da generosidade no trato com os colegas. Aprendi a ter dignidade, aprendi a ter caráter, aprendi a ser profissional com muito orgulho, com
eterno amigo, inesquecível amigo, Luciano do Vale. Os gols saíram no segundo tempo. O primeiro foi de Nilton, depois dessa cobrança de escanteio, 1-0 Cruzeiro. O Bahia empatou depois que Rainer sofreu pênalti. Na cobrança, Anderson Talisca bateu bem e deslocou o goleiro Fábio. Tudo igual na Fonte Nova. A defesa tricolor errou em outra bola parada. Dessa vez, Marcelo Moreno subiu sozinho e fez o dele. 2-1 Cruzeiro. Na tarde de homenagens a Luciano do Vale, o time mineiro levou a melhor na estreia do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais os donos da bola, com muita coisa, Atlético, Cruzeiro, Luciano do Vale. Fique ligado no melhor intervalo comercial do país.